Olá, amados, tudo bem? Esse vídeo é para falar sobre a resolução dos exercícios da lista 3, dos exercícios da aula 3 do bloco 1, que o bloco 1 é sobre seção de coordenadas polares, e a aula 3 nós vamos trazer um pouquinho aí sobre as transformações de coordenadas. Para isso, vamos ver o que diz a lista 3. A aula 3, na verdade a lista 2, ela traz 4 questões. A primeira, para transformar uma equação. A segunda, a terceira e a quarta são coordenadas e são para vocês transformarem na outra coordenada. Então, a segunda e a quarta eu tenho coordenadas polares e solicita que vocês transformem para as coordenadas cartesianas. E a questão 3 eu tenho coordenadas cartesianas e pede que vocês mudem para as coordenadas polares. Se vocês perceberem, a questão 2 e a questão 4 elas têm o mesmo teor, que é coordenadas polares, transformar para as coordenadas cartesianas. Então, eu vou deixar a questão 2 para vocês resolverem. Eu vou resolver a primeira, a letra A da 3 e a letra A do quarto. Por quê? Porque o segundo é o mesmo caminho, o mesmo processo que o 4. Então, eu resolvo um e vocês resolvem os outros em casa praticando. Isso vale para a questão 3. Vamos resolver a letra A e as outras ficam como treino para vocês responderem em casa. O que é que nós temos na primeira? Nós temos uma equação. Essa equação é dada por x ao quadrado mais y ao quadrado menos 4x igual a zero. Nós temos que avaliar o que nós sabemos com relação à equação e como transformar. Então, nós temos uma equação em coordenadas cartesianas, pede para transformar em uma equação em coordenadas polares. Sobre isso, o que é que nós temos? Nós sabemos que na transformação, o x ele é igual ao nosso r, que é a medida do raio, cosseno de um ângulo qualquer que está sendo dado por θ. E o nosso y, ele é igual a r seno de θ. Fazendo as devidas substituições, nós vamos ter aqui x ao quadrado. Então, quem é o nosso x? R cosseno de θ ao quadrado, mais quem é o nosso y? Y, R seno de θ. Então, R seno de θ ao quadrado, menos 4 vezes x. E nós já vimos que o x é R cosseno de θ. Tudo isso vai ser igual a zero. Quando nós vamos multiplicar tudo que está dentro do parênteses ao quadrado, nós temos aqui dois termos, o R e o cosseno. Então, esses dois termos, eles ficam elevados ao quadrado. Então, nós vamos ter R ao quadrado, cosseno ao quadrado de θ. E isso vale também para R seno, que está sendo elevado ao quadrado. Nós vamos ter R ao quadrado, porque tem que elevar os dois termos. Não se esqueçam de elevar o R também ao quadrado. Se vocês elevar só o seno ou o cosseno, vocês vão estar resolvendo errado. Como eu falei, temos dois termos, então tem que resolver tanto o seno e o cosseno, quanto também o R. E aí nós vamos ter o seguinte, R ao quadrado, seno ao quadrado de θ, menos 4, R cosseno de θ, que vai ser igual a zero. Aqui, percebo que nesse momento inicial nós temos termos que é em comum, tanto para esse termo da equação, quanto para esse, que é o nosso R ao quadrado. Então, veja que eu tenho aqui R ao quadrado e aqui eu tenho R ao quadrado. Então, o meu R ao quadrado agora ele fica em evidência. Colocando ele em evidência, o que, é que vai sobrar para a gente? Cosseno ao quadrado de θ mais seno ao quadrado de θ menos 4
R cosseno de θ igual a zero. E aí, o que é que acontece? Da trigonometria, nós já sabemos que qualquer ângulo, o cosseno ao quadrado dele mais o seno ao quadrado é sempre igual a 1. Então, por trigonometria, por aqueles diversos teoremas que nós temos, garante que o valor que está aqui entre parênteses, que é cosseno ao quadrado de 1 mais seno ao quadrado é 1. E aí, quando nós vamos multiplicar 1, que é o que está dentro do parênteses, vezes r ao quadrado, nós vamos ter o próprio r ao quadrado. Menos 4r cosseno de θ, que vai ser igual a zero. Nesse momento, percebo que novamente eu tenho um termo em comum, né, para esses dois termos. Então, aqui eu tenho r ao quadrado, aqui eu tenho r cosseno, 4r cosseno de θ. Então, eu posso colocar nesse momento o r em evidência, porque eu tenho um termo r para esses dois valores. Então, se eu colocar o r em evidência, o r ao quadrado sobra r menos, se eu tenho 4r cosseno de θ e coloco o r em evidência, não vai sobrar aqui para a gente 4 cosseno de θ. E aí nós vimos que tudo isso vai dar igual a zero. Eu tenho nesse momento a multiplicação de dois termos, que é o r e o que está dentro desse parênteses, que vai dar igual a zero. Quando isso acontece, eu tenho duas possibilidades. Ou o primeiro é igual a zero, que nesse caso é r, ou o segundo é igual a zero, que é r menos 4 cosseno de θ. Então, nós temos que avaliar agora as duas possibilidades. Ou esse termo é zero, ou tudo que está dentro do parênteses é zero. Então, a primeira possibilidade é r igual a zero. A segunda possibilidade é que r menos 4 cosseno de θ é igual a zero. E nesse caso, a gente pode dizer, passando para o outro lado, né? Nós vamos ter que esse menos 4, ele passa para o outro lado. 4 cosseno de θ. Aqui nós temos duas possibilidades para a resposta de equação. O r igual a zero e o r igual a 4 cosseno de θ. O r igual a zero nada mais é do que a nossa origem. Nós já vimos que quando o raio é zero, o ponto ele se limita à origem. Ou seja, para a gente, essa equação aqui ela não é válida, porque aqui é a origem do nosso sistema. Então, a equação polar é R igual a 4 cosseno de θ. Essa equação que equivale a essa equação inicial no sistema cartesiano. Então, nós fizemos aí uma transformação, nós saímos dessa equação cartesiana e chegamos para essa equação polar. Feito isso, como eu falei para vocês, o segundo, ele tem o intuito do quarto, então eles têm o mesmo processo de resolução. Então, eu vou resolver a letra A do quarto e fica como caminho para vocês resolverem tanto o segundo quanto o restante do quarto. Mas antes disso, nós vamos ver o que tem no terceiro. No terceiro, nós temos a equação cartesiana, né? Nós temos os valores de x e y, e pede para que vocês encontrem os valores em equação polar. Então, eu tenho para a letra A o valor 1 e menos 1, e nós vamos encontrar o valor de R e do nosso ângulo para formar assim, um ponto no sistema polar. Nós sabemos que R é mais ou menos raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado. Aí, o que acontece? O que foi que nós vimos? Nós vimos que o valor de x é 1. Então, R vai ser igual a mais ou menos raiz de 1 ao quadrado, mais, quem é y? Y é menos 1. Então, nós vamos ter aqui menos 1 ao quadrado. Ou seja, R é igual a mais ou menos raiz de 1 ao quadrado, mais menos 1 elevado ao quadrado.
Então, o nosso R vai ser igual a mais ou menos raiz de 1 ao quadrado dá 1, menos 1 elevado ao quadrado também dá 1. Então, raiz de 1 mais 1. Nós encontramos aqui o nosso valor para o raio, que é mais ou menos raiz de 2. Precisa agora que a gente encontre o ângulo. E nós vimos que o ângulo ele pode ser dado com base na tangente. Ou seja, tangente de um ângulo qualquer, ele é dado por y sobre x. Nós já sabemos que a tangente é y, que é menos 1, sobre x, que é 1. Quando eu divido menos 1 por 1, o resultado dá menos 1. Nesse momento, vocês têm que pensar e ver qual é o ângulo cuja tangente dá menos 1. Então, a tangente é sempre seno sobre cosseno, e aí vocês vão ter a referência de que eles têm que possuir o mesmo ângulo, só que está em ou no segundo quadrante ou no quarto quadrante. Por quê? Porque no segundo quadrante e no quarto, eles têm sinais opostos. Então, um é positivo, o outro é negativo. Se vocês pegarem o primeiro, tanto seno quanto cosseno é positivo, e o terceiro, tanto seno quanto cosseno é negativo. Então, esse valor aqui daria positivo. Então, as únicas possibilidades é o segundo ou quarto quadrante. E aí nós vamos ver o seguinte. Esse 1 ele tem uma referência com um ângulo de 45 graus. Como eu tenho menos 1, basta vocês fazerem 180 menos 45, que dá 135 graus. Como eu tenho a possibilidade, como eu falei para vocês, tanto do segundo quanto do quarto quadrante, na verdade não são só duas possibilidades. Nós já vimos que é uma infinidade de possibilidades. Por quê? Porque um ponto, na verdade, é um conjunto de coordenadas. Então, existe aí um conjunto de coordenadas polares, que tem representação de raio, mais ou menos, raiz de 2, e a tangente igual a menos 1. Então, aqui, para a gente finalizar, eu vou colocar o mais capi. Por que o capi? Porque esse capi abrange todos os pontos cujo ângulo tem a representação em um desses pontos, dos 135 graus. E aí a tangente vai ser sempre menos 1. Para finalizar, a letra A, o ponto, né? Nós vamos formar em coordenadas polares, tem representação mais ou menos raiz de 2 e 135 graus mais capi. E aqui nós temos a representação do nosso ângulo. Nosso ângulo não, do nosso ponto. Como eu falei, o segundo e o quarto, eles têm o mesmo teor, o mesmo processo. E aí eu vou resolver, então, a letra A do quarto e o restante fica para vocês estarem resolvendo em casa, aí treinando, tanto o segundo quanto o restante do quarto. O quarto, nós temos aí coordenadas. Vamos voltar. O quarto, nós temos coordenadas polares 3 e π. E aí nós temos ela em coordenadas polares e pede para achar as coordenadas cartesianas. Então, vamos achar as coordenadas cartesianas, considerando que o ponto tem coordenadas polares 3 e π. O que é que nós sabemos que nós já vimos? Que o x ele é igual a r cosseno de θ. E nós vimos que o y é igual a r seno de θ. Esse r é a medida do nosso raio, da nossa distância, e o θ é o ângulo que é dado no nosso ponto. Nesse caso, como nós temos 3 e π, aqui o r vai ser 3 vezes o cosseno de π. X vai ser igual a
3. Cosseno de π é menos 1. Então, meu x é 3 vezes menos 1, 3. Meu y vai ser igual a r. R nós vimos que é 3 seno de π. Y vai ser igual a 3 vezes. No π, o cosseno ele vale menos 1. Mas no π o seno é 0. Então, aqui vai ser 3 vezes 0. Qualquer número vezes 0 dá o próprio 0. Então, meu valor de y é 0. Para finalizar, na letra A do quarto, o nosso ponto, ele tem representação x, que é 3, e y, que é 0. Ou seja, para um ponto de coordenadas polares 3 e π, nós conseguimos encontrar um ponto de coordenadas cartesianas 3 e 0. Eu espero contribuir com os exercícios e no entendimento de vocês. Desejo bons estudos a todos e até a próxima, amados.